Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. E hoje a gente vai trazer algumas dicas, reflexões, recados também para influenciadores, marcas, agências e todo esse ecossistema do mercado de influência que está rolando e está crescendo cada vez mais. Só que eu não vou ficar falando sozinha hoje. Eu estou aqui com Mariana Lemos, que é formada em jornalismo, mas não significa que ela atua na área. Ela trabalha hoje com uma das maiores influências desse país, que é a Ana Paula Chongani. Inclusive, Ana Paula Chongani, se você estiver me ouvindo, me segue de volta, porque eu te amo, te admiro. E você é incrível, você é minha ídola, sou sua fã. Por favor, Mariana Lemos, se apresente. Muito obrigada por ter aceito o convite de conversar com a gente aqui. Obrigada a você pelo convite. Estou muito afim de ter essa conversa. Acontecem coisas muito incríveis e bizarras nesse ecossistema. Nem me fala. Então, acho importante a gente estar sempre falando sobre ele. Eu trabalho com a Ana Paula Chongani, como você disse, mas também já trabalhei em grandes marcas, já trabalhei em agências. Então, de alguma forma, eu já atuei em todas as pontas dessa estrela aí. Foi bom ou ruim ter passado por tudo isso? Entender os lados, né? Eu acho que isso qualifica bastante minha atuação hoje. Eu acho que conhecer o ponto de vista da marca, o papel das agências, é fundamental para o que eu entrego hoje para Ana Paula Chongani como trabalho que eu realizo para ela. Ainda bem que você passou pela agência, influenciadores e marcas, porque agora você tem esse olhar dos 3 lados, né, por dentro. E vai ser ótimo para compartilhar com a galera que está ouvindo aqui. Mas vamos começar com uma coisa que, quando eu falei que ia gravar com um profissional do mercado de influência e tudo mais, algumas pessoas mandaram perguntas. E uma delas tem muito a ver quais são os 3 principais erros que os influenciadores costumam cometer quando estão iniciando. Talvez por não entender, talvez, não sei, assim, não entender o mercado, errar mesmo avisando. Mas quais são os 3 principais erros que os influenciadores costumam cometer quando estão iniciando essa jornada aí na internet? Eu acho que os 3 principais erros partem do mesmo lugar, que talvez seja um pouco de falta de autoconhecimento ou da própria potência enquanto influenciador, né? Eu penso que saber vender o próprio peixe é fundamental. Então, eu fico muito, muito angustiada quando eu vejo influenciadores incríveis com uma narrativa sensacional que não tem um Media Kit básico, né? Explica pra galera o que é Media Kit. Tem que ter o quê, assim, mais ou menos? Tem que ter quem é você, em linhas muito gerais, porque a gente também tem uma tendência a achar que a gente é muita coisa, então resuma, né? Tipo... Um tweet lá, sei lá. Tweet, 140 caracteres. Quem é você? Eu sou Stephanie. Sobre o que você fala. Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. E por que as marcas têm que falar com você? Esse porquê não é mais difícil, não? Tipo, por É quê? difícil, é difícil. Marca? É difícil, mas tipo... eu acho que a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu quero ser um influenciador ou trabalhar dentro desse universo é por que eu sou relevante nesse universo. Mas o universo que tem milhares de influenciadores hoje na internet, e sei lá, e pessoas querendo seguir essa carreira. Daqui a pouco eu falo que, enfim, influência não é profissão, mas, enfim, depois eu volto nesse ponto. Dá pra se destacar na multidão? Com certeza. Eu acho que dá. Eu não sei se a palavra é se destacar, mas dá pra falar com pessoas que dialogam com a sua narrativa. O que é se destacar, sabe? O que é exatamente se destacar? Vamos definir isso. O que é se destacar? Porque não necessariamente se eu tenho 1 milhão de seguidores significa que eu tô pagando minhas contas ou se tô atingindo o público que eu, sei lá, aparentemente planejei no início. Isso tá mudando tanto, né? Tipo... São tantas as fases, já teve a fase dos mega influenciadores, né, intergalácticos. Hoje a gente vê muitas reflexões sobre os nano-influenciadores, que são pessoas que têm menos de 10 mil seguidores. Então, tem espaço para todas essas narrativas, né? Então, eu acho que o se destacar é entender quem é o teu público e conversar bonitinho, conversar bacana com esse público. Entendi. Mas só voltando, porque eu te cortei, você falou, um dos erros é que a galera não manda o Media Kit, não tem Media Kit. Não tem Media Kit, aí você tinha me perguntado o que é importante nesse Media Kit. Sim. Aí eu acho que o importante é isso, dizer quem você é, sobre o que você fala, por que
que as marcas deveriam entender em você um interlocutor, né? E também os números, né? Sim. Eu acho que existem várias discussões sobre números especificamente, mas você precisa entender qual é a qualidade que os seus números têm. Se eles forem altos ou baixos, entender qual é a qualidade deles, né? É muito fácil você falar assim, tenho X mil seguidores. Beleza. Mas quem você atinge com esses 1.000 seguidores, com esses números, sabe? Qual é o engajamento sobre o que as pessoas que conversam com você estão falando? Elas estão conversando com você ou elas estão só curtindo suas fotos, sabe? E geralmente é selfie, né? Geralmente é selfie. Então, qual a entrega realmente que a gente tá fazendo na internet? Tem mais algum erro, assim, tipo, meio absurdo? Meio equivocado? Eu acho que também não... Acho que é isso, não conversar com quem tá ali interagindo nas suas redes sociais. Ser uma coisa muito unilateral, né? Por exemplo, postei e saí correndo, sabe assim? Sei. Tipo, aí todo mundo curtiu, todo mundo comentou e eu não interagi com essas pessoas. Exato. Eu acho que essa interação, você conversar com o seu público é importante, é um erro que não está diretamente relacionado ao relacionamento do influenciador com a marca, diretamente, mas uma coisa está relacionada à outra, assim, tipo, se eu não interagir com o meu público não engaja, eu não vou ser relevante para a marca. Então, você precisa conversar com a tua galera, sabe? Não tem como não... Então, isso é um erro também. E assim, eu acho que um terceiro erro por é favor. não se preocupar com entender os resultados disso, sabe? Por exemplo, as marcas, quando elas conversam com os influenciadores, elas querem saber o resultado desse trabalho, como tudo, né? Claro. Então, é importante pesquisar, estudar, conhecer as métricas, né? É importante isso. Até onde a gente pode aprofundar na interpretação das métricas, dos dados, dos números, né? Porque... acho que conhecendo isso, você sabe como responder para quem está te contratando, porque é legal trabalhar com você. Então, Exato. acho que essas 3 coisas seriam um bom ponto de partida. Primeiro, ter um Media Kit legal, vender seu peixe bem. Segundo, conversar com o teu público. E terceiro, ficar atento aos resultados das suas postagens. Acompanhar, né? Acompanhar. Então, tô indo bem, eu acho, né, Mariana? Tô Tá. fazendo esse... Tá ótimo, Tem o fica Media tranquila. Kit, conversa com o meu público... Tamo aí. Mas tem uma coisa que eu acho que é uma dúvida, sei lá, da maioria desses criadores de conteúdo, porque não existe uma tabela de preço. Sei lá, hoje eu chego... Na publicidade tem isso, né? Tabela X, no jornalismo, enfim. Quanto cobrar pra fazer um post no feed, stories, podcast, enfim. Não tem isso de preço tabelado. Mas quais são os fatores ou o que é que a gente deve pensar na hora de estabelecer o nosso preço? Sabe, nosso cachê. É formado pelo quê? Eu acho que essa pergunta é bem difícil, porque, de fato, a pergunta é de $1 milhão. Muitas pessoas, acho que não só nessa área, mas em várias outras, têm problemas de precificar o quanto vale seus trabalhos. Mas eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer quando a gente vai ver quanto custa mesmo. Tipo, quando eu saí do mundo corporativo e hoje eu sou uma profissional autônoma, a primeira pergunta que eu me fiz é: quanto custa a minha vida hoje? E quanto custa a vida que eu quero ter? Eu sou rica! Eu sou rica! Uau! E Boa. aí eu fui fazendo conta mesmo, sabe? Por exemplo, hoje meu aluguel custa tanto, minha água custa tanto, minha conta de luz custa tanto, meu celular custa tanto, a TV a cabo que eu quero que hoje tem plano X, mas eu quero ter o plano tal, sabe? Sim. Assim, quanto custa a minha vida? E aí eu determino quanto eu preciso ganhar para pagar essas contas especificamente e quanto eu preciso ganhar para, tipo, sobrar uma grana para chegar nos outros lugares que eu quero chegar. E aí eu vou precisar fazer investimentos diversos, seja em educação, seja em viagem, seja, enfim, nos lugares que eu quero chegar, Isso tem um é muito caminho. louco, né? Porque assim, se a gente for ver, tem uma galera, independente se é influenciador, enfim, ou não, mas a gente já não tem esse costume de planejar a vida financeiramente. Exatamente. Então fica exatamente. muito mais difícil na hora de É lógico. precificar, sei lá, quanto e vai aí- cobrar pra marca. Exato. E aí, com base nisso, eu sabia quanto eu precisava ganhar no mês. E aí eu dividi essa quantidade, assim, para pagar as contas. Não tô nem falando de excedentes, para pagar sim. as contas. E aí eu sabia quanto eu precisava ganhar em um mês. E aí eu fazia uma conta simples, de dividir por dia, depois dividir por horas. Então isso foi um bom pontapé inicial, assim, para entender essa questão financeira para mim, para além
do que o mercado diz que vale o meu trabalho. Exato. Né? Eu sei quanto custa a minha vida e eu sei quanto eu quero que ela custe daqui a um tempo. Então, mas o mercado diz que às vezes eu tenho que cobrar X reais, mas na minha matemática pode ser menos X ou pode ser X mais 2. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu fiz para mim foi essa. E depois também entender o custo das coisas relacionadas ao meu trabalho, né? Por exemplo, eu preciso de um celular X, de um plano de internet, dados sim. Y. E aí você vai cruzando essas informações todas e estabelecendo valores, assim. Quando eu vou fazer um orçamento, por exemplo, para Ana Paula Chongani, ou para mim mesma e outros trabalhos que eu pego, eu coloco percentual sobre o meu custo de vida, percentual sobre o meu tempo, né? Porque quando eu fiz essa conta toda, eu cheguei em custo de quanto custa meu dia, quanto custam minhas horas. E aí eu vou colocando tudo isso dentro de uma tabelinha, um percentual aqui, um percentualzinho ali, estabeleço o preço das coisas, né? É claro que quando você vai conhecendo o mercado, você também vai entendendo os valores que normalmente se paga pelos serviços. E aí você vai, eventualmente, fazendo ajustes. Mas eu acho que uma pergunta fundamental é essa: quanto custa a minha vida e quanto eu quero que ela custe? Sim, e além disso, eu acho que acrescentaria... Eu faço isso também, tipo... E varia de acordo com a marca, varia de acordo com o projeto. São contextos, assim, que a gente vai adaptando. Mas tem uma coisa que talvez a galera precisa colocar na hora de formar cachê e tudo mais, que é essa pegada do tipo, será... Quanto tempo minha imagem ficará vinculada à marca? Que as pessoas esquecem isso, fecha o trabalho e tanto faz. Aí a marca assinou um contrato que nem leu. Sua imagem fica vinculando durante um ano. As pessoas esquecem e as marcas se aproveitam disso, né? Totalmente. E assim, as entrelinhas dos contratos que as agências e marcas costumam fazer. Daqui a pouco a gente fala das pegadinhas. Quando tem contrato, né? Quando tem contrato. Essa é a realidade. Quando tem contrato. É muito engraçado. Eu recebo algumas coisas. Galera, vamos fechar. Eu tenho o meu contrato já pré-moldado, tenho assessoria jurídica. Aí eu já mando, fala, não precisa não. Precisa, querida. Eu preciso que vocês assinem o que a gente acordou. Porque com contrato já dá problema. Já tive vários problemas com contrato assinado. Imagina sem contrato. E isso Eu acredito muito que os influenciadores precisam se profissionalizar, né? Sim. Nota fiscal. Gente, não adianta eu pedir um orçamento. Me manda um orçamento, Mariana. E a pessoa manda um orçamento, sei lá, R$5.000 por um post, por exemplo. Aí na hora, tudo bem, já tá com nota fiscal, imposto. Aparentemente é isso que a gente espera que a pessoa envie. Deveria Aí depois fala, mas vai ter nota fiscal? Tipo, gente, claro que vai ter nota fiscal. Então vou aumentar o valor. Tipo, não faz isso. Porque as agências se conversam, os profissionais falam, as marcas boicotam uns aos outros. E se você começa a não ser profissional no que você está fazendo, você vai ficar fora do jogo, porque as marcas são perversas. Eu falo que empresas não têm coração, porque é CNPJ. E geralmente as pessoas que têm um coração... que são mais próximas da gente, no relacionamento com a gente, pode não estar amanhã. Sim. Pode mudar o profissional e como é que fica a relação com a marca. Com a marca, né? Então, assim, como é que a gente se prepara para esse mercado? Mas eu tenho uma dúvida, queria saber, eu tenho minha opinião, mas enfim, eu acho que o dinheiro não chega para todo mundo. Pronto, falei. E as pessoas criticam os creators, os influenciadores que cobram para colocar os seguidores nos melhores amigos do Instagram. Eu queria ver de você o que é que você acha disso. O que eu acho das pessoas que cobram para colocar os melhores R$5, amigos... me paga R$5 e eu te coloco nos meus melhores amigos. E compartilho, sei lá, conteúdo exclusivo. Mas as pessoas estão criticando os influenciadores que estão fazendo isso? Totalmente. Internet, né, querida? Todo mundo critica qualquer coisa, não tem nada pra fazer. Eu fico pensando sobre isso, tipo... Eu acho que as pessoas não deviam se preocupar com essas críticas. Cada um sabe como sustentar a sua vida como criador, né? Se você não tá fazendo nada que tá... Porque, assim, os seguidores de um influenciador, de uma pessoa que trabalha com isso, eles são um ativo daquela existência enquanto influenciador. Certo? Exato. Eles só precisam entender isso, né? Eles precisam entender isso, mas se a relação do influenciador é honesta com os seus seguidores, sim, isso não é exatamente uma questão, né? Ou não deveria ser. Porque, por exemplo, se eu consumo o conteúdo de um influenciador porque eu gosto do conteúdo que ele produz e eu entendo que ele produz aquele conteúdo de forma profissional, é diferente o meu Instagram, por exemplo, que é totalmente pessoal, né? De um
de um Instagram profissional mesmo, de um Instagram, como é que chama? Perfil Comercial lá. Perfil Agora comercial, tem perfil né? comercial e perfil criador de conteúdo. O meu agora é criador de conteúdo. Pois é. Então, eu acho que se a relação do influenciador com o seu público, ela é honesta, ela é aberta, né, na troca de interesses aí, porque é uma troca, Claro. né? É uma troca. Eu acho que não tem problema ou não deveria ter. Eu não sei as pessoas que fazem esse tipo de julgamento, talvez estejam fazendo esse julgamento de um lugar de não compreensão de como a banda toca, sabe? Tem isso e tem um outro ponto que é um vício que a gente não paga pelo conteúdo, né? O jornalismo tá aí, né? As pessoas não pagam pelo conteúdo que acessam nas plataformas digitais. Beleza, a internet popularizou, mas assim, a gente precisa pagar essa conta de algum jeito. O dinheiro não chega para todo mundo. Se alguns criadores estão conseguindo ganhar dinheiro e continuar criando com a qualidade, enfim, que começaram e tudo mais, ou melhor, nessa estratégia de melhores amigos, para mim tá tudo bem. E esse vício de não pagar pelo conteúdo vai fazer com que as coisas não mais aconteçam. Exatamente. Eu conheço criadores que pararam de criar porque não dá conta de trabalhar em um lugar fixo, batendo ponto, CLT 8 horas ou mais por dia, e ainda ter que criar conteúdo de forma recorrente e ainda ficar ouvindo críticas dizendo que o melhor amigo não pode ser pago, entendeu? Eu acho maluco como as pessoas não entendem o trabalho do influenciador como um trabalho de criação mesmo, sabe? Tipo, entendem perfeitamente uma agência cobrar por um trabalho de criação publicitária, de criação, E, cara, o influenciador, ele é criativo, ele é redator, ele é consultor. Mas ele esse é um problema das de marcas vídeo. e agências também, né? Exatamente. Porque geralmente contratam os criadores de conteúdo. Eu tô falando influenciador porque é a linguagem mais popular. Porque qualquer pessoa pode influenciar, né? Desde mãe, qualquer pessoa pode influenciar. Sim. Mas, enfim, para ficar mais claro para as pessoas. Mas tem um problema que as marcas não entendem, que sim, pode ser consultor, criativo, etc. E adoram chamar a gente para ser apenas um banner, né? Esse publi, divulga meu produto, fala isso, diz que vai ter show em tal lugar, faz isso. E a imagem dos influenciadores fica esse lugar do banner ambulante com diversas marcas e vira uma esquizofrenia, porque eu não sei também, às vezes, se o influenciador tá fazendo de verdade, tipo, gosta ou não. Ou porque tem que fazer, enfim, é dinheiro também, né? Tem várias questões envolvidas. Eu acho que isso se relaciona um pouco com a maturidade do influenciador. E aí a gente volta um pouco naquela questão do se conhecer e conhecer a potência da sua voz, né? Eu acho que influenciadores, muito no início, a não ser que ele já tenha passado por outras áreas aí, eu acho que o influenciador, ele topa um pouco tudo mesmo para entender até que visibilidade é essa, sabe? Sim. Mas eu acho que é importante entendendo os limites disso também. Não dá pra ser sempre isso, sabe? Tipo, eu acho que no início dos trabalhos, nem você entende qual é a tua influência. Você só entende ou acha que tem coisas bacanas a dizer e que devem ter pessoas dispostas a ouvir o que eu tô falando. Mas você precisa testar, Exato. né? Você precisa ir testando a sua influência pra entender se aquilo que você acha que quer dizer é o que as pessoas estão a fim de discutir, de levar adiante. Então, acho que você precisa ir testando a sua influência. Então, no início, eu acho que algumas coisas acontecem. Mas é importante entender quando as marcas estão usando você só como um banner e o quanto, às vezes, ser banner daquelas coisas faz sentido para a pessoa que você é, né? Exato. Eu prefiro muitas vezes ser consultora criativa de marcas, ficar por trás de tudo, pensar, do que necessariamente ficar aparecendo, né? Isso não significa que eu não sou uma criadora de conteúdo. Claro. São estratégias diferentes. Minha imagem também custa caro. Para aparecer em um evento, aparecer em um vídeo, assinar contrato de 1 ano de imagem. Tudo isso tem que colocar no papel naquilo que a gente estava falando E acho de que, precificação. Até voltando um pouco no lance da precificação, acho que também não pode esquecer de colocar tudo isso na precificação. Quando a gente fala que o criador é redator, é criativo, editor de vídeo, editor de áudio, eu acho... Entende um pouquinho também de cada um desses mercados, sabe? Exato. Tipo, tem muita gente que você provavelmente, você no caso influenciador, conhece, que trabalha com edição de vídeo. Você sabe quanto ele cobra normalmente, sabe? Tipo, Geralmente o influenciador faz tudo sozinho, faz né, tudo gente? sozinho, então tenta entender um pouquinho de cada uma dessas coisas e coloca isso na composição do seu orçamento, porque senão você vai estar desempenhando várias funções gratuitamente, achando que você precisa cobrar só pela foto que tá lá, sabe? Exato. Mas e quem tirou a foto? Quem pensou na roupa,
sabe? Quem pensou na legenda? E Mari, você, ou Xongani, ou qualquer pessoa que já trabalhou, já recebeu algum briefing, o famoso briefing lá do que tem que fazer de uma forma muito equivocada e o criador de conteúdo tinha que se virar? Com certeza, sim. Eu acho que o ideal seria que sempre houvesse uma cocriação nesse sentido, né? E as marcas e as agências, né? Os intermediários nem sempre estão abertos para isso. Dizem que estão, mas não estão. É mentira. Fogo no parquinho. E aí, eu acho que muitas vezes as marcas e os intermediários não testam o briefing que eles pedem para os influenciadores. E eles deveriam testar, sabe? Tipo, a gente já recebeu umas coisas, por exemplo, um story precisava ser selfie, ou seja, tinha que ser a própria influenciadora ali segurando o teu celular, fazendo, produzindo o seu conteúdo, não poderia ser um terceiro filmando ou fotografando nem nada. E ao mesmo tempo que ela tinha que estar segurando o próprio celular, ela tinha que pegar uma mochila, abrir a mochila, pegar o produto que estava dentro da mochila, o produto tinha que sair magicamente de dentro da mochila com a logo no ângulo X para que a iluminação do lugar não atrapalhasse a visualização da marca, sabe? São muitas coisas que às vezes não são possíveis de serem realizadas por um ser humano, sabe? Então eu acho que as marcas poderiam testar aquilo que elas pedem para os influenciadores. Acho que isso evitaria uma série de abusos aí que acontecem. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Quando você fala da vida que a gente quer ter, que tem os custos básicos, é muito louco o que você falou da internet. E muitos influenciadores que eu conversei não pensam nessa parte do 3G. Uhum. Quando falta o 3G pra você fazer a live lá, fazer o ao vivo, que é um publi, mas você não tem internet, gente. Pelo amor de Deus, coloca isso também. O transporte, nem todo mundo vai ficar andando de aplicativo, chamar aplicativo de mobilidade pra lá e pra cá, porque é caro. Sim, sim. Entendeu? Eu me lembro quando eu estava trabalhando numa marca, faz bastante tempo já, e que estava começando um pouco esse lance da influência muito através das mães blogueiras. Nossa, uau, acho que, eu não sei, acho tempinho. que foi a primeira coisa que eu tive contato com esse universo de influência foram as mães blogueiras, né? Sim. E eu me lembro de uma coisa que uma delas, eu trabalhava numa marca na época, e uma delas falou e que foi interessante, assim, né? Colocou algumas coisas em perspectiva. Tipo, eu trabalhava na área de comunicação, né? E aí tinha, enfim, essa área de comunicação cuidava desde trabalhos diversos de RP, de influência começando, e assessoria de imprensa. E aí quando a gente ia fazer um evento, a gente sempre pensava, enquanto organizador desse evento, em como que o jornalista ia chegar no nosso evento. Então a gente oferecia, né? Tipo, na época nem tinha aplicativos nem nada, mas táxi ou um transporte, perguntava se precisava, às vezes não precisa, porque o próprio veículo tem seus motoristas e tal. Mas quando era influenciador, a gente simplesmente não pensava nisso, né? Tipo, chega aí no meu evento e pronto. Fora sabe? que assim, a gente emitir a nota agora, tem empresa que vai pagar daqui a 30 dias. Nossa, eu já cheguei, eu já... Tem gente que não tem dinheiro pra repor, gente. Não, exatamente, 120 dias já me pediram pra pagar. 120 dias, gente. Após a emissão da Eu nem sei o que eu nota. faço com isso, essa informação. E aí as empresas pensam que os influenciadores, sobretudo esses nano-influenciadores que são tão importantes para as marcas agora, parece, a gente não tem o fluxo de caixa de uma empresa, né? Pelo amor de Deus. Então, Exato, 120 dias. 120 isso aí dias. é corporação A entrega com corporação. é pra amanhã, tá? Tipo, olha, é urgente, a entrega é pra amanhã, mas o dinheiro só daqui a 120 dias. E mandam mensagem, o negócio é pra amanhã, você tem que fazer a ação amanhã. E mandam um e-mail ou mensagem pra você um dia antes. Achando que é assim. Nossa, eu já recebi cada E aí coisa, essa mãe blogueira simplesmente falou isso, assim, tipo, por que vocês entendem que o jornalista, no caso, ele vai lá, ele tem esse valor, ele vai disseminar o conteúdo que você vai prover pra gente enquanto comunicadores, mas por que você está colocando as coisas nesse lugar diferente, né? Por que o jornalista tem o transporte e o blogueiro não tem o transporte, sabe assim? Tá todo mundo aí comunicando o seu produto, sua marca, seus valores. Então, vamos começar a refletir sobre isso. Já que você falou de nano e micro influenciadores, eu recebi também algumas perguntas. Tá, mas eu sou muito micro, sei lá, tenho 5 mil, 10 mil às vezes, que é um pouco mais. Como é que eu consigo trabalho? Eu vou atrás das marcas, atrás das agências, eu espero chegar?
O que é que eu faço para conseguir trabalho? Eu acho que tem vários caminhos, né? Mas uma estratégia legal é entender, eu acho, quais marcas conversam com você, no sentido de quais marcas você consome, por exemplo, né? Tipo, você gostaria de... Se você consome essas marcas, tem alguma razão. Qualquer que seja ela, Sim. certo? Então, provavelmente são marcas que já compartilham com você algum valor. Exato. Por mais objetivo ou subjetivo que seja. Então, por que não começar por aí, sabe? Quais marcas que você consome, que talvez seria legal você gostaria de trabalhar para essas marcas? E aí, eu acho que o lance é produzir conteúdos que atraiam essa marca. Uhum. Né? E aí, você pode mencioná-las inicialmente, sutilmente também, não vai trabalhar de graça, né? Mas enfim. Porque a galera bota hashtags, tudo. arrobas e tal. Mas eu acho que Maneira. é estudar um pouco a marca, né? No sentido de ver o que ela está produzindo de conteúdo e como que eu dialogo com isso. Exato. Eu crio projetos já pensando na marca que eu quero fazer. Exato. Desde exatamente. segmento de beleza, de economia, enfim. Já olho pra marca, sei que quero fazer um projeto, sei que é a cara desse aqui. Exatamente. Não vou ficar pirando e, se um dia uma marca aparecer, entendeu? E aí eu acho que vai produzindo conteúdo que faça sentido e já vá pegando os resultados. Sim. Sabe? Tipo, por exemplo, você quer trabalhar com uma marca de viagem, sabe? Quando você viajar, já produz o conteúdo que você imagina que você produziria para essa marca. Sim. E aí, pega o resultado, vê qual é o tipo de retorno que você tem das pessoas, o que elas curtem, o que elas não curtem. E aí, quando você for bater na porta da marca, você fala assim, olha, mas, por exemplo, eu fiz uma série de posts de uma viagem que eu fiz. E o resultado foi esse. Isso aqui dialoga com a tua marca, sim. Então, acho que a gente tem um jogo aí, entendeu? Acho que produzir esse conteúdo que chama a atenção das marcas e ter isso já na manga quando vai conversar com as marcas, porque é aquilo, as marcas vão te perguntar, tá, mas por que eu tenho que falar com você? Se você não tiver resposta pra isso, desculpa, você já começou num lugar ruim. Total. É porque eu também não sou um parâmetro, né, gente? Eu sou essa criadora de conteúdo aí, enfim, mas também tô no lado das marcas, tô nas agências, tô nessa estrela aí que você falou. Além do dinheiro, assim, eu vou pagando, ponto. Mas claro que se tiver uma outra moeda de troca que seja importante pra mim naquele momento, a gente aceita. Tipo assim, abaixa um pouco o cachê e aceita uma outra moeda de troca. E nesse início, pra micro e nano, quais são as moedas, e se tiver, né, de troca que eles podem aceitar além do dinheiro? Porque vai ter agência que vai dizer, eu não tenho dinheiro, mas tenho isso. Não é só, sei lá, te dou um ingresso, não é só sobre isso. Tem alguma outra moeda de troca que pode ser importante para os micros e nanos quando estão, assim, começando? Ou, tipo, já era, nada de moeda de troca, só dinheiro mesmo? Eu acho que as contas precisam estar pagas, né? Total, ninguém paga boleto com amor e com permuta. Antes de qualquer coisa, né? Você não vai conseguir pagar a fatura do seu plano de dados com shampoo. Totalmente. Então, acho que é importante ter muito isso em mente para não cair em armadilhas. Eu acho que existem, sim, várias coisas que podem ser importantes na trajetória da carreira de um influenciador, permutas e trocas de coisas que podem ser interessantes para qualificar seu próprio conteúdo, sabe? Exato. Então, eu acho que isso não é um problema, mas isso não pode ser mais importante do que ter as contas pagas, né? Eu também acho que não, assim. E também chega num nível de maturidade, né? Sim, sim. Porque causa muita ansiedade, a gente começando, sei lá, começa a aumentar os números. Aí fala, vou te chamar pra um festival. A galera, que maravilhoso. Tipo assim, tudo bem que você vai pro festival X, que você nunca foi, que é emocionante pra quem nunca foi. Só que às vezes é tipo 3 horas da sua casa e a marca nem se preocupou com isso, só deu o ingresso. Precisa se preocupar com isso, né? Como você vai fazer para chegar nesses lugares e também ter um limite do que você vai entregar também, sabe? E um limite da gratidão, né, gente? Porque Exato. as pessoas ganham o ingresso, faz todo o conteúdo, fica muito obrigado, marca X. Muito obrigada, marca Y, e a marca não precisa nem pagar. Não precisa nem pagar, eles não estão te chamando porque eles são legais, assim. Existe uma troca, sabe? Exato. Eles querem você lá por alguma razão. E as pessoas que razão é essa, a rede sabe? expandida, né? Se for música, eu sei, quem me segue na área da música, que as pessoas admiram em seu posto, que estou no Festival X,
provavelmente essa pessoa, que também influencia maior número de pessoas do que eu, vai ser impactada, pode comentar, pode compartilhar, enfim. Eu particularmente penso que convites que são realizados usando esse mesmo exemplo que você usou, né, de shows, espetáculos e tudo mais, que são convites e não contratações, você estar naquele show, naquele evento, já vai dar visibilidade para o evento e, consequentemente, para as marcas que estão patrocinando o evento. Então, eu acho que não tem necessidade de ficar fazendo post com muitos arrobas das marcas ou hashtags, você já está lá. Sabe? Limite da gratidão, gente. Limite Foca da gratidão, nessa exatamente. Mensagem, não precisa ficar agradecendo milhões de vezes. Pô, você tá lá, é a sua imagem custa, né? Então, faça stories ou feeds e tal. Como se você estiver participando do festival. Beleza. Exatamente. Não precisa isso, também dar... não precisa dar muita mas ninguém me ouve, não. Mariana. Por isso que eu te chamei pra fazer esse podcast. Ninguém me ouve. Ouve sim, Monique, porra. Eu escrevo, eu falo, dou conselho. Mas sei lá, eu acho que tem alguns influenciadores que preferem babar, né? E eu não sou babá. Mas enfim, vamos voltar aqui num ponto. Como é que a gente conversa com a marca? Porque assim, hoje eu consigo sentar com os clientes que eu quero. Enfim, de gerente pra cima. Hoje, Monique consegue. Claro, eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, e reunião e tudo mais. E outras pessoas não. Mas como é que a gente chega a conversar com as marcas? A gente manda um e-mail, a gente liga lá, sei lá. O que a gente faz pra conversar com a marca? Se eu estiver sozinha, não tem uma Mariana pra também estar me ajudando. Eu acho que precisa... eu acho que você tem que primeiro conhecer quem são as pessoas na marca que trabalham, né, nessa área, né, de alguma forma. Não é simplesmente, sei lá, e-mails gerais que você vê contato, não, sabe? Dá uma volta, assim, descubra quem são as pessoas que fazem esse tipo de contratação, isso é importante. Presta atenção no que você está oferecendo, sabe? Eu acho muito importante isso, especialmente para quem está começando, já ter uma ideia fechada, sabe? Aí eu quero conversar com você, mas por quê? Sabe? Exato, as pessoas chegam pra mim e mandam assim: Monique, eu quero ir, vou falar do festival, porque o povo adora festival e viagens, né? E o conteúdo é sempre a mesma coisa. Quero ir pro festival tal. Eu falei, tá, mas você quer ir pra trabalhar? Você quer só ir pro show de um cara que você gosta, de uma mina que você gosta? O que é que você quer? Não, só quero ir porque eu nunca fui. Então, a marca ouve isso, vai dar o ingresso, a pessoa vai trabalhar totalmente gratuito, vai vender. E começa aquele momento não sei se você já passou por isso, Xongani e outras pessoas que você trabalhou, que é assim, a galera entende que você tem um desejo, começa a dar essas moedas de troca, menos dinheiro. Ou então faz assim, contratam 2, 3 vezes ao ano com o discurso de não, vamos manter um relacionamento duradouro. Aí o influenciador fica com medo, ansioso, desesperado, a ponto de não querer e ter muito receio de fechar com a marca no mesmo segmento. Por exemplo, de beleza. A marca de beleza não fecha comigo durante um ano todo, aí fica congelando, né, botando a gente na geladeira, e isso a gente fica com medo de ir para outra marca de beleza para não cortar o relacionamento. O que é que a gente faz em situações como essa? Porque eu acho entendeu? 2020, tipo assim, marcas que estão me ouvindo, assina logo. E tem que assinar antes do carnaval, tá bom? Só pra avisar, porque o ano fiscal tá fechando, que eu já sei. E a gente sabe quando todas as marcas começam a seguir você no perfil oficial, né? Tipo, significa que te citaram na reunião de planejamento do ano. Mas não chegaram os e-mails de contratação ainda. Então o que é que a gente faz? Fica congelando a gente, contrata 2, 3 vezes ao ano. E a gente não fecha com a outra marca com medo, enfim. Depois coloca isso numa conta de construção de relacionamento, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Eu acho que... Mas eu acho que a gente volta na questão da maturidade. Tem coisas que a gente vai aprendendo só com o tempo nesse mercado totalmente. Mesmo. Mas tem muitas marcas que fazem isso, sim. De não quererem a sua exclusividade. Não quererem pagar, no caso, porque querer elas querem. Mas elas não querem pagar pela sua exclusividade. Mas elas agem de uma forma para que você seja exclusivo. O que eu quero é conquistar meu espaço, trilhando os caminhos passo a passo. Não sei, mas é isso que eu acho. Exato. E isso aí é perigoso também, muito perigoso, né? E tem que prestar bastante atenção nisso, porque
você precisa... mas acho que tudo isso volta para a questão de você entender o que é que você quer e precisa para a sua vida, sabe? Assim, Sim. financeiramente, em termos de criatividade. Porque às vezes a marca tá só te segurando mesmo, sabe? Tipo, para não trabalhar com a concorrência, porque ela sabe que você faria um excelente conteúdo para Totalmente, pra às vezes melhor. Às vezes melhor. Porque a concorrência, quando quer te pegar, paga seu passe, literalmente. Não, paga seu passe e te dá liberdade criativa. Total. Né? Um pouco mais de liberdade criativa do que às vezes você tem nas outra marca, marcas que você está sim, trabalhando. Mas acho que isso é uma pegadinha super, super recorrente, assim. Super recorrente. Amigo meu e sócio agora aqui, né? Falando da agência Responsa, ele falou uma coisa pra mim. Que quando ele trabalhava em outros lugares, ele tava ele demorava pra pedir demissão porque tava na algema de ouro. Porque vai te dando coisinhas, né? Vai lembrando de você no aniversário. Sempre vai ter... Eu amo carnaval. Assim, sempre vai aparecer coisa no carnaval de Salvador. Tipo assim, automático. Me contrato 2, 3 vezes, aí fica nesse negócio de algema de ouro. Tipo, parece que tá ótimo. Mas não tá, né? Então, eu sempre costumo fazer uma coisa muito básica, assim. Já que eu tenho um relacionamento com algumas, que eu também não fico... Eu não sou banner, de vou pegar todas ao mesmo tempo. Não dá. E também até pra ter consistência na minha imagem, né? Das coisas que eu faço. Porque isso também, de certa forma, confunde a sua audiência, pois né? Imagina, aparece... Não, enfim, não quero nem citar marcas. Mas, quase cito. Mas eu converso primeiro com as marcas que eu tenho um relacionamento. Olha, o ano virou... Ou você renova o contrato, ou acabou, é contrato. Beleza, a gente pode continuar na amizade, conversando, tá tudo bem. Mas assim, eu tenho uma vida, eu quero fazer outras coisas, quero realizar meus sonhos. E não vai ser com vocês que eu vou realizar meus sonhos. Exatamente. Porque, por exemplo, quando uma marca quer que você esteja com ela ao longo de um ano, ela precisa pagar por esse ano. Total. Né? Tipo, o seu ano inteiro, ele custa. Se ela quer que a sua imagem esteja associada a ela durante o ano inteiro, se quer uma perenidade, tem que pagar pela perenidade, sabe? Você me contrata em janeiro, em julho e em dezembro. O que eu faço em fevereiro, março? O resto do ano, né? O que eu faço nos outros meses, sabe? Tipo, então, quando a proposta é essa, quando a proposta é criar uma relação perene, uma relação de longevidade, tudo isso precisa estar na conta. Exato. E marcas que estão ouvindo, pessoas que trabalham em agências, marcas, às vezes, a gente não tá pedindo 1 milhão, como alguns creators pedem, que a gente sabe, viu? A gente conversa, a gente tem grupos no WhatsApp para falar sobre isso. Sim. Às vezes é possível baixar um pouco o cachê para fechar o contrato de 1, 2 anos. É uma questão de lógica, mas eles nunca conversam sobre isso. Não conversam, né? E vamos ser honestos, assim, sabe? Tipo, já que a proposta é ser tão próximo dos criadores, vamos conversar sobre quais são as necessidades desses criadores. Vamos sentar? Tipo, olha, eu tô fechando com essa marca por 6 meses e tô abrindo mão de você, porque o meu projeto pessoal de vida, de carreira, pros próximos 6 meses é esse e custa tanto. Você quer bancar isso? Se você quiser bancar isso, eu largo outra marca. Não, eu fiz isso. Eu Entende? Tipo, porque sugerem uma proximidade com o criador, mas é uma proximidade que só não é ganha-ganha. Atende às necessidades da marca, sabe? Não é ganha-ganha. Eu cheguei de viagem agora, né? Que bom, fiquei 1 mês lá na África do Sul rodando. Eu falei, quando voltar, antes de ir pro carnaval, vou mandar mensagem para as pessoas que eu sou próxima, falar, o ano começou. Se não fechar com vocês, tá tudo bem, porque assim, a concorrência tá aí me esperando também, gente. Beleza, é uma questão de lógica. Mas eu sempre entro em contato com quem tem mais proximidade e falo, não fui ainda pro concorrente do segmento, porque eu estou conversando com vocês. Mas saibam que eu estou te avisando que se não fechar nesse período, sim, eu vou fechar com outros que eles querem assinar 1 ou 2 anos de contrato. E é ótimo assinar 1 ou 2 anos de contrato. É ótimo, porque dá uma... Porque assim, todo criativo precisa do quê para criar? Tranquilidade. Pelo amor de Deus, né? Paz de espírito, tempo. E como que você tem isso? Com as contas pagas. Exato. Em primeira instância, claro, tem muitas outras coisas, mas em primeira instância, quando todas as suas contas estão pagas, quando todas as suas necessidades estão atendidas ali, você tem tranquilidade para criar, né? Então, esses contratos que são às vezes semestrais ou anuais, eles te dão essa tranquilidade, né? Sim. Então, eles são importantes, assim, eu acho que eles nem são mais tendência, né? Acho que já foram, assim, acho que nem são mais tendência, mas existem algumas marcas que sugerem essa tendência de relação, mas isso não reflete no pagamento. E aí não dá para ser dessa forma. Vamos fechando aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta
que eu fiquei pensando. Eu acho que vai ser fácil para você responder, eu acho que é fácil para todo mundo responder. Enfim, deixa eu perguntar logo, né? Por que precisamos de influenciadores? Foi Dani Siqueira que enviou pela internet aí. Pergunta difícil essa, mas eu acho que a gente vive num momento de questionamento e não confiança das instituições da mesma forma que já aconteceu em outros períodos da história, não sei. Mas a gente se aproxima muito mais do indivíduo, né, do que de uma instituição. Então, eu acho que os influenciadores, eles cumprem muito esse papel de humanizar marcas que têm históricos de tanta frieza na relação com os consumidores, sabe? Então, eu acredito que os influenciadores, eles trazem essa humanidade, trazem esse calorzinho, trazem aquilo que me aproxima enquanto indivíduo do que aquela marca pode me entregar enquanto produto ou serviço. Eu acho que o influenciador cumpre esse papel de um jeito mais humano mesmo. Vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sou uma mulher lésbica mãe, certo? Então, uma marca, por exemplo, que coloca na sua publicidade uma mãe lésbica. Lésbica futurista. Sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar para sempre. Ela já conversa comigo diretamente. Sim. Certo? Se além disso, ela identifica quem são os influenciadores que eu assisto, que conversam comigo porque eu sou esta pessoa, e ela dialoga comigo através dessa pessoa, ela chega em mim. Muito mais do que se ela fizer uma campanha de um produto que as mães precisam. Só, sabe? Então, acho que é um pouco nesse caminho. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito complexo porque, de alguma forma, através do influenciador, eu estou me relacionando com a marca, né? Então, peraí, eu não confio na marca, mas eu confio no influenciador que fala com a marca, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante no que diz respeito à transparência da relação e à verdade da relação do influenciador com a marca e do influenciador comigo, no caso, com quem está consumindo aquele conteúdo, sabe? E isso é muito emblemático, porque se eu perceber que a relação daquele influenciador é honesta com a marca, isso é potência pura, sabe? Agora, se eu perceber que é só mais uma forma de fazer uma publicidade vazia, eu provavelmente não vou comprar o que aquele influenciador tá me dando como conteúdo, sabe? Então, eu acho que isso, que a expectativa que a audiência tem no influenciador, a expectativa de verdade, é uma coisa que talvez a marca não consiga sozinha, né? Então, eu acho que o influenciador, ele entrega uma verdade possível no que as empresas entregam como produto e serviço. E para fechar, eu tô com um livro aqui de meu amigo Pedro Tourinho, Eu Mesmo e Minha Selfie. Ele nem sabe que eu li, mas agora eu tô divulgando. Pedro, eu li, tá? Depois te falo o que eu achei ótimo, inclusive vou citar. E eu não sei qual parte citar, porque tem um capítulo 12 que ele fala sobre lições fundamentais para os influenciadores. Aí sabe quando você vai destacar o texto, aí você risca todo? Tô nessa fase aqui no livro de Tourinho. Mas tem uma parte que aí eu vou jogar pra você depois, tá? Eu vou ler aqui que antes de sonhar em acrescentar o termo digital influencer em sua bio, permita-se questionar aonde você quer chegar de verdade. Um outro ponto que ele traz é: uma pessoa interessante é uma pessoa que sabe quem é, aonde quer chegar e como vai chegar. Depois, estude e aprofunde-se nos assuntos que lhe interessam, caso ainda não os domine. Mas tem uma, que vai ser a última pergunta para você, que ele fala assim: outra lição que considero fundamental para os influenciadores é simples. É permitido se contradizer. Todos se contradizem na vida, todos mudam de ideia. As pessoas não devem ter medo de assumir suas transformações. Mariana, para a gente encerrar, e eu te agradeço desde já, é permitido errar na internet? Deveria ser, mas não é. Deveria ser, porque nós somos seres em expansão. Nossa existência passa por expandir aquilo que a gente é. E esse processo de expansão, ele é também um processo de autoconhecimento, um processo de se entender, para se entender parte de um contexto, de um tecido social que a gente vive, né? E isso tem altos e baixos, conhecimentos e desconhecimentos, aprendizados, reaprendizados. Então, deveria ser permitido a gente errar, rever,
mudar de ideia, mudar de ídolos, mudar de... E tá tudo bem. De tudo e tá tudo bem, né? Eu mesma, tipo, sei lá, eu amo e odeio as mesmas pessoas muitas vezes ao longo de um ano, sabe? Tipo, pô, nossa, que incrível que essa mulher falou agora. Nossa, mas que merda isso aqui que ela falou agora. Nossa, mas isso aqui é sensacional, isso aqui nem tanto. Eu acho que tudo bem, né? Eu acho que a gente devia acolher os nossos processos de aprendizado e dos outros também, né? A gente espera tanto o acolhimento do outro, mas a gente não acolhe. Então, é complexo. Eu acho que a gente deveria poder errar mais na nossa formação. É claro que se você chega num lugar de ser uma pessoa extremamente relevante para uma comunidade, você precisa ter cuidado com as narrativas que você constrói. Responsabilidade no conteúdo que publica, produz. Responsabilidade, pesquisa, né? Acho importante isso. Talvez as pessoas poderiam, enquanto formadores de opinião, testar suas pautas antes de transformá-las em pautas, né? Por exemplo, vai para uma mesa de bar com seus amigos, troca ideia sobre o vídeo que você está querendo fazer. Pessoas que você confia, pessoas que você gosta, sabe? Sente as reações das pessoas, vê o que elas acham do que você está falando, interage com isso, dialoga com isso. Porque às vezes, na criação de influência, que é muito solitária, você, tua câmera, tua casa, né? Eu acho que isso pode incorrer em alguns equívocos sérios, assim. Então, troca uma ideia com as pessoas que você ama, principalmente, ama e confia. As pessoas que você sabe que vão te criticar se você cometer algum desvio, sabe? Troca uma ideia com essas pessoas antes de transformar aquilo num vídeo que pode impactar a vida de tantas pessoas, sabe? Acho que... Mas tudo bem se errar também nesse processo. E se errar, volta, pede desculpa e segue, tudo bem. Se eu pudesse, eu não terminaria esse podcast, mas muito obrigada, Mariana Lemos. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. Obrigada pelo convite, tô ansiosa para ouvir os próximos episódios e vamos que vamos. Valeu. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.